Título 3º. Dos recursos. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Primeiro, a execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama, ou, em casos especiais, a critério do presidente do tribunal, através de cópia do acórdão. Parágrafo único numerado como primeiro pelo artigo 4º da Lei nº 13.165/2015. V. Artigo 216 deste Código e artigo 15, parágrafo único, da LC nº 64 de 1990. Segundo recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral, ou por tribunal regional eleitoral, que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo, será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Terceiro, o tribunal dará preferência ao recurso sobre quaisquer outros processos, ressalvados os de habeas corpus e de mandado de segurança. Parágrafo 2º e 3º acrescidos pelo artigo 4º da Lei nº 13.165/2015. Art. 258. Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em 3 dias da publicação do ato, resolução ou despacho. LC número 64 de 1990, arts. 8º, caput, 11, 2º e 14. E Lei nº 9504/1997, artigo 96, 8º. Publicação em cartório, ou seção dos processos de registro de candidatos e das representações ou reclamações, por descumprimento da última lei citada, respectivamente. Lei nº 9504/1997, artigo 96, 8º. Prazo de 24 horas para interposição de recurso em representação fundada neste artigo. V. Contudo, na citada lei, os seguintes dispositivos estabelecem prazo de 3 dias para recurso. Artigo 35º. Prestação de contas de campanha eleitoral. Artigo 30-A. Terceiro. Apuração de condutas relativas à arrecadação e gastos de recursos. Artigo 41-A. Quarto. Captação ilícita de sufrágio. Artigo 73-13. Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Artigo 81. Quarto. Doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Res. TSE número 234/78/2016, artigo 7º e seguintes. Aplicação dos prazos do CPC 2015 aos feitos eleitorais. Vsum. TSE número 65 de 2016. Art. 259. São preclusivos os prazos para interposição de recurso, salvo quando neste se discutir matéria constitucional. Parágrafo único. O recurso em que se discutir matéria constitucional não poderá ser interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser interposto. Art. 260. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao Tribunal Regional ou Tribunal Superior prevenirá a competência do relator para todos os demais casos do mesmo município ou estado. AC. TSE, de 18 de setembro de 2018, na que no RO número 0602475518, a aplicabilidade deste artigo, em relação à distribuição de recursos em registro de candidatura, apenas aos cargos majoritários. AC. TSE, de 22 de fevereiro de 2018, no agora AI número 64.093, a aplicabilidade desta regra aos feitos que têm o condão de alterar o resultado das eleições. Art. 261. Os recursos parciais, entre os quais não se incluem os que versarem matéria referente ao registro de candidatos, interpostos para os tribunais regionais no caso de eleições municipais, e para o Tribunal Superior no caso de eleições estaduais ou federais, serão julgados à medida que derem entrada nas respectivas secretarias. Primeiro, havendo 2 ou mais recursos parciais de um mesmo município ou estado, ou se todos, inclusive os de diplomação, já estiverem no Tribunal Regional ou no Tribunal Superior, serão eles julgados seguidamente em uma ou mais sessões. Segundo, as decisões com os esclarecimentos necessários ao cumprimento serão comunicadas de uma só vez ao juiz eleitoral ou ao presidente do Tribunal Regional.
Terceiro, se os recursos de um mesmo município ou estado deram entrada em datas diversas, sendo julgados separadamente, o juiz eleitoral ou o presidente do tribunal regional aguardará a comunicação de todas as decisões para cumpri-las, salvo se o julgamento dos demais importar em alteração do resultado do pleito, que não tenha relação com o recurso já julgado. Quarto, em todos os recursos, no despacho que determinar a remessa dos autos à instância superior, o juízo ACO esclarecerá quais os ainda em fase de processamento e, no último, quais os anteriormente remetidos. Quinto, ao se realizar a diplomação, se ainda houver recurso pendente de decisão em outra instância, será consignado que os resultados poderão sofrer alterações decorrentes desse julgamento. Sexto, realizada a diplomação, e decorrido o prazo para recurso, o juiz ou presidente do tribunal regional comunicará à instância superior, se foi ou não interposto o recurso. Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. Caput com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 12.891/2013. Versum. TSNS 37, 2016, 38, 2016 40 e 2016 e 47, 2016. AC. TSE, de 24 de agosto de 2021, no REU número 0602000947. Para fins de recurso contra expedição de diploma, RED, considera, se como data de surgimento da inelegibilidade, aquela em que proferida a decisão geradora do óbice a candidatura pelo órgão competente. AC. TSE, de 5 de dezembro de 2019, no agora AI número 1976, a ausência de desincompatibilização de fato do serviço público configura inelegibilidade superveniente apurável em sede de recurso contra expedição de diploma. AC. TSE, de 7 de maio de 2019, no RESP número 14.242, inexistência de preclusão e inelegibilidade constitucional. AC. TSE, de 21 de fevereiro de 2019, no agora AI número 70.447. A condenação criminal transitada em julgado após o pleito, e antes da diplomação pode embasar recurso contra expedição de diploma. Competência do TSE para julgar RED. AC. STF, de 7 de março de 2018, na ADPF número 167. Eleições presidenciais e gerais, AC. TSE, de 28 de maio de 2009, no RED número 703, diploma expedido em favor de senador, deputado federal, e seus suplentes, governador e vice-governador. AC. TSE, de 3 de fevereiro de 2011, no agora AI número 11.450. O prazo para a propositura do RE tem natureza decadencial, mas a superveniência do recesso forense autoriza a prorrogação de seu termo final, para o primeiro dia útil subsequente. AC. TSE, de 5 de agosto de 2008, no RE número 728. Quem perdeu os direitos políticos não tem legitimidade para interpor recurso contra a expedição de diploma, AC. TSE, de 17 de março de 1992, no AG número 8.659. Ilegitimidade ativa de eleitor. Competência do TRE para julgar RED. AC. TSE, de 16 de fevereiro de 2006, no AGRESP número 25.284, e, de 11 de fevereiro de 1999, no RESP número 15.516, vereador, AC. TSE, de 2 de agosto de 2012, no RESP número 22.213, prefeito. AC. TSE, de 16 de fevereiro de 2006, no agora RESP número 25.284 e, de 16 de março de 2004, no RE número 647. Não há litisconsórcio passivo necessário de partido político ou de coligação no recurso contra a expedição de diploma de candidatos da eleição proporcional. E, revogado pelo artigo 4º da Lei nº 12.891/2013. Segunda, revogado pelo artigo 4º da Lei nº 12.891/2013. Terceira, revogado pelo artigo 4º da Lei nº 12.891/2013. Quarta, revogado pelo artigo 4º da Lei nº 12.891/2013.
Primeiro, a inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra a expedição de diploma. Segundo, a inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de registros de candidatos. Terceiro, o recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3 dias após o último dia limite fixado para a diplomação, e será suspenso no período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual retomará seu cômputo. Parágrafos 1º a 3º acrescidos pelo artigo 4º da Lei nº 13.877/2019. Veto presidencial a esses dispositivos rejeitado pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de 13 de dezembro de 2019. Art. 263. No julgamento de um mesmo pleito eleitoral, as decisões anteriores sobre questões de direito constituem prejulgados para os demais casos, salvo se contra a tese votarem 2/3 dos membros do tribunal. AC. TS número 1.25.01.1992. Inconstitucionalidade deste artigo desde a confira 1946. Art. 264. Para os tribunais regionais e para o Tribunal Superior caberá, dentro de 3 dias, recurso dos atos, resoluções ou despachos dos respectivos presidentes. Capítulo 2º. Dos recursos perante as juntas e juízos eleitorais. Art. 265. Dos atos, resoluções ou despachos dos juízes ou juntas eleitorais caberá recurso para o Tribunal Regional. AC. TSE, de 12 de fevereiro de 2015, no RHC número 8.114, descabimento do recurso inominado em matéria criminal. AC. TSE, de 17 de abril de 2007, no RESP número 25.756, descabimento do recurso inominado contra a decisão interlocutória. Parágrafo único. Os recursos das decisões das juntas serão processados na forma estabelecida pelos arts. 169 seguintes. Art. 266. O recurso independerá de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e acompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos. Parágrafo único. Se o recorrente se reportar a coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedada por lei, dependentes de prova a ser determinada pelo tribunal, bastar-lhe-á indicar os meios a elas conducentes. Parágrafo único acrescido pelo artigo 52 da Lei nº 4961/1966. Art. 267. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para a ciência do recurso, abrindo-se-lhe vista dos autos a fim de, em prazo igual ao estabelecido para sua interposição, oferecer razões, acompanhadas ou não de novos documentos. Primeiro, a intimação se fará pela publicação da notícia da vista no jornal, que publicar o expediente da Justiça Eleitoral, onde houver, e nos demais lugares, pessoalmente pelo escrivão, independente de iniciativa do recorrente. Lei nº 10.842/2004, artigo 4º, caput. As atribuições da escrivania eleitoral passaram a ser exercidas privativamente pelo chefe de cartório eleitoral. Segundo, onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer no prazo de 3 dias, a intimação se fará pessoalmente ou na forma prevista no parágrafo seguinte. Terceiro, nas zonas em que se fizer intimação pessoal, se não for encontrado o recorrido dentro de 48 horas, a intimação se fará por edital afixado no foro, no local de costume. Quarto, todas as citações e intimações serão feitas na forma estabelecida neste artigo. Quinto, se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 horas para falar sobre os mesmos, contado o prazo na forma deste artigo. Sexto, findos os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, dentro de 48 horas, subir os autos ao Tribunal Regional com a sua resposta e os documentos em que se fundar, sujeito a multa de 10% do salário mínimo regional por dia de retardamento, salvo se entender de reformar a sua decisão.
Parágrafo 6º com redação dada pelo artigo 53 da Lei nº 4961/1966. V. Confira 1988, artigo 7º, 4ª, vedação da vinculação do salário mínimo para qualquer fim. 7º Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 dias, requerer suba o recurso como se por ele interposto. AC. TSE, de 10 de março de 2015, no RMS número 5.698. O juízo de retratação previsto nesse dispositivo prescinde de pedido expresso da parte recorrente, e consubstancia exceção ao princípio da inalterabilidade da decisão na Justiça Eleitoral. Capítulo 3º. Dos recursos nos tribunais regionais. Art. 268. No Tribunal Regional nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o disposto no artigo 270. Art. 268 com redação dada pelo artigo 54 da Lei nº 4961/1966. Versum. TSE número 3 de 1992. Art. 269. Os recursos serão distribuídos a um relator em 24 horas e na ordem rigorosa da antiguidade dos respectivos membros. Esta última exigência sob pena de nulidade de qualquer ato ou decisão do relator ou do tribunal. Primeiro feita a distribuição, a Secretaria do Tribunal abrirá a vista dos autos à Procuradoria Regional, que deverá emitir parecer no prazo de 5 dias. Segundo, se a Procuradoria não emitir parecer no prazo fixado, poderá a parte interessada requerer a inclusão do processo na pauta, devendo o procurador, nesse caso, proferir parecer oral na assentada do julgamento. Art. 270. Se o recurso versar sobre coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei, dependente de prova indicada pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o relator no Tribunal Regional deferir-lá, em 24 horas da conclusão, realizando-se ela no prazo improrrogável de 5 dias. Caput com redação dada pelo artigo 55 da Lei nº 4961/1966. AC. TSE, de 13 de agosto de 2015, no ZED agora RESP número 44.208 e, de 14 de novembro de 2013, no agora RESP número 399.403.104. Permite-se a juntada de documentos na fase recursal perante os tribunais regionais eleitorais nas situações previstas neste dispositivo. AC. TSE, de 19 de junho de 2008, no AG número 8062, de 6 de março de 2007, no RESP número 26.041. No recurso contra a diplomação, basta ao recorrente apresentar prova suficiente ou indicar, no momento da interposição do recurso, as que pretende ver produzidas, nos termos do artigo 270 do Código Eleitoral. Não se exige a produção da prova e a apuração dos fatos em autos apartados. Primeiro admitir-se-ão como meios de prova para apreciação pelo tribunal, as justificações e as perícias processadas perante o juiz eleitoral da zona, com citação dos partidos que concorreram ao pleito, e do representante do Ministério Público. Segundo, indeferindo o relator a prova serão os autos, a requerimento do interessado, nas 24 horas seguintes, presentes à primeira sessão do tribunal, que deliberará a respeito. Terceiro, protocoladas as diligências probatórias, ou com a juntada das justificações ou diligências, a Secretaria do Tribunal abrirá, sem demora, vista dos autos, por 24 horas, seguidamente, ao recorrente e ao recorrido para dizerem a respeito. Quarto, fim do prazo acima, serão os autos conclusos ao relator. Parágrafos 1º a 4º acrescidos pelo artigo 55 da Lei nº 4961/1966. Art. 271. O relator devolverá os autos à Secretaria no prazo improrrogável de 8 dias para, nas 24 horas seguintes, ser o caso incluído na pauta de julgamento do tribunal. AC. TSE, de 5 de junho de 2012, no agora RESP número 392.368. A ausência de publicação de pauta de julgamento na imprensa oficial acarreta a nulidade do feito por cerceamento de defesa.
Primeiro, tratando-se de recurso contra a expedição de diploma, os autos, uma vez devolvidos pelo relator, serão conclusos ao juiz imediato em antiguidade como revisor, o qual deverá devolvê-los em 4 dias. Segundo, as pautas serão organizadas com o número de processos que possam ser realmente julgados, obedecendo-se rigorosamente à ordem da devolução dos mesmos à secretaria pelo relator ou revisor, nos recursos contra a expedição de diploma, ressalvadas as preferências determinadas pelo regimento do tribunal. Art. 272. Na sessão do julgamento, uma vez feito o relatório pelo relator, cada uma das partes poderá, no prazo improrrogável de 10 minutos, sustentar oralmente as suas conclusões. Res. TSE número 234/78/2016, artigo 16. Prazo para sustentação oral. Parágrafo único. Quando se tratar de julgamento de recursos contra a expedição de diploma, cada parte terá 20 minutos para sustentação oral. Art. 273. Realizado o julgamento, o relator, se vitorioso, ou o relator designado para redigir o acórdão, apresentará a redação deste, o mais tardar, dentro em 5 dias. Primeiro, o acórdão conterá uma síntese das questões debatidas e decididas. Segundo, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, se o tribunal dispuser de serviço taquigráfico, serão juntas ao processo as notas respectivas. Art. 274. O acórdão devidamente assinado será publicado, valendo como tal a inserção da sua conclusão no órgão oficial. Primeiro, se o órgão oficial não publicar o acórdão no prazo de 3 dias, as partes serão intimadas pessoalmente e, se não forem encontradas no prazo de 48 horas, a intimação se fará por edital afixado no tribunal, no local de costume. AC. TSE, de 20 de março de 2014, no agora AI número 150.622, inaplicabilidade deste parágrafo, quando o acórdão for publicado nos termos da Lei nº 11.419/2006, que trata da comunicação eletrônica dos atos processuais. Segundo o disposto no parágrafo anterior, aplicar-se-á a todos os casos de citação ou intimação. Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. V. Lei nº 13.105/2015, artigo 1022, hipóteses de cabimento. AC. TSE, de 16 de abril de 2015, no RESP número 166.034, e de 13 de agosto de 2013, no RESP número 13.068. Cabe à parte identificar precisamente qual vício não teria sido sanado, e sua relevância para o deslinde da causa, sendo insuficientes alegações genéricas. AC. TSE, de 14 de junho de 2012, no ZDPC número 54.581. A contradição interna que ocorre entre as proposições e conclusões do próprio julgado autoriza o acolhimento dos embargos. AC. TSE, de 5 de junho de 2012, no ZED agora AI número 10.301. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é a que existe entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, e não entre aqueles, as teses recursais. Primeiro, os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa. Segundo, os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo. Terceiro, o juiz julgará os embargos em 5 dias. Quarto, nos tribunais. E o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente proferindo voto. Segunda, não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso incluído em pauta. Terceira, vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão. Caput 1º a 4º com redação dada pelo artigo 1067 da Lei nº 13.105/2015. Quinto, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Sexto, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 salários mínimos. AC.
TSE, de 29 de novembro de 2018, no agora RESP número 10.295. O fato de se tratar de primeiros embargos não inviabiliza a imposição da multa, quando evidenciado o intuito manifestamente protelatório devido ao desvirtuamento e à dissociação das teses recursais com as hipóteses de cabimento previstas. Sétimo, na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10 salários mínimos. Parágrafos 5º a 7º acrescidos pelo artigo 1067 da Lei nº 13.105/2015. Art. 276. As decisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo os casos seguintes em que cabe recurso para o Tribunal Superior. AC. TSE, de 16 de dezembro de 1997, no RESP número 12.644. Competência do TSE para apreciar recurso contra decisão judicial de tribunal regional, sobre matéria administrativa não eleitoral. V. 4º do artigo 121 da Confira 1988. AC. TSE, de 1.9.2020, no agora RO número 06.000.8680, impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade nas hipóteses dos INC I e segunda deste artigo, do artigo 121, 4º, INC e AV da Confira e da súmula TSE número 36. AC. TSE, de 1.9.2011, no agora AI número 286.893, AC. STF, de 18 de dezembro de 95, no AG número 164.491. Descabimento de recurso extraordinário contra acórdão de TIE, AC. TSE, de 23 de junho de 2005, no AG número 5.117. Inaplicabilidade da regra de interposição simultânea de recurso especial e extraordinário no âmbito da Justiça Eleitoral. E, especial. V. 6º do artigo 30 da Lei nº 9.504/1997. V. Sum. TSNS 24, 2016, 25, 2016, 31, 2016 e 72, 2017. AC. TSE, de 8 de fevereiro de 2011, no agora AI número 12.139. Cabimento de recurso especial somente contra a decisão judicial, ainda que o processo cuide de matéria administrativa. AC. TSE, de 4 de novembro de 2010, no agora RESP 340.044. Não equiparação de recurso especial a recurso ordinário em razão de o primeiro julgamento do requerimento de registro de candidatura ter sido realizado por TIE. AC. TSE, de 28 de outubro de 2010, no agora RO número 89.490, incumbe à parte comprovar a tempestividade do recurso especial no momento de sua interposição. A quando forem proferidas contra expressa disposição de lei. AC. TSE, de 3 de novembro de 2010, no agora RESP número 403.877. Enunciado de súmula de Tribunal Superior, não se equipara à lei federal para fins de interposição de recurso especial. V. Sum. TSE número 32 de 2016. B. Quando ocorrer divergência na interpretação de lei, entre dois ou mais tribunais eleitorais. V. Sum. TSNS 28, 2016, 29, 2016 e 30, 2016. Não comprovam o dissídio jurisprudencial, AC. TSE, de 15 de setembro de 2009, no agora RESP número 27.947, transcrições de excertos de pareceres do Ministério Público Eleitoral, AC. TSE, de 3 de novembro de 2008, no RESP número 31.512, súmulas do TSE, AC. TSE, de 9 de novembro de 2006, no RESP número 26171, resoluções oriundas de consultas administrativas, AC. TSE, de 2 de fevereiro de 2006, no agora AI número 6.061, decisões monocráticas, AC. TSE, de 19 de dezembro de 2005, no agora AI número 6.208, julgados do mesmo tribunal, AC. TSE, de 26 de agosto de 2021, no agora RESPEL número 06.001.3282, de 16 de junho de 2005, no RESP número 25.094. Julgados do STJ, AC. TSE, de 1.3.2001,
no Inteligência Artificial número 2577, Julgados de Tribunal de Justiça, AC, TS, de 24 de outubro de 2000, no agora RESP número 17.713, Julgados do STF. AC, TSE, de 13 de dezembro de 1994, no RESP número 11.663, possibilidade de acórdão do mesmo tribunal comprovar dissídio quando verificada a diversidade de componentes. Segunda, ordinário. Versão. TSNS 36, 2016 e 64, 2016. A quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais. AC. TSE, de 10 de março de 2022, no agora ROEL número 5.827, de 27 de novembro de 2014, no RESP número 44.853, de 26 de novembro de 2013, no RESP número 504.871. Cabimento de recurso ordinário, se o feito versa sobre inelegibilidade, ou envolve cassação de diploma ou mandato nas eleições federais ou estaduais. AC. TSE, de 8 de maio de 2008, na MC número 2323, cabimento de recurso especial na hipótese de perda de mandato eletivo municipal. B. Quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Primeiro é de 3 dias o prazo para a interposição do recurso, contado da publicação da decisão nos casos dos NSI, letras A e B e segunda, letra B e da cessão da diplomação no caso do número segunda, letra A. AC. TSE, de 6 de março de 2007, no RESP número 27.839, prazo de 24 horas para a interposição de recurso especial contra a decisão de juiz auxiliar em pedido de direito de resposta. AC. TSE, de 8 de maio de 2001, no AG número 2721, e de 17 de fevereiro de 2000, no RMS número 118, ato praticado a propósito da atividade meio da Justiça Eleitoral, matéria de direito comum. O processo rege-se pela legislação processual comum. Segundo, sempre que o Tribunal Regional determinar a realização de novas eleições, o prazo para a interposição dos recursos, no caso do número segunda, a contar-se-á da sessão em que, feita a apuração das sessões renovadas, for proclamado o resultado das eleições suplementares. Depreende-se do contexto que a palavra correta neste caso é sessões. Art. 277. Interposto recurso ordinário contra a decisão do Tribunal Regional, o presidente poderá, na própria petição, mandar abrir vista ao recorrido para que, no mesmo prazo, ofereça as suas razões. Parágrafo único. Juntadas as razões do recorrido, serão os autos remetidos ao Tribunal Superior. Art. 278. Interposto recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional, a petição será juntada nas 48 horas seguintes os autos conclusos ao presidente dentro de 24 horas. Primeiro presidente dentro em 48 horas do recebimento dos autos conclusos, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso. AC. TSE, de 26 de outubro de 2000, no AG número 2447, de 14 de setembro de 1994, no AG número 12.265. Os recursos especiais relativos a registros de candidaturas não estão sujeitos a juízo de admissibilidade no TRE. Segundo admitido o recurso, será aberta a vista dos autos ao recorrido para que, no mesmo prazo, apresente as suas razões. AC. TSE, de 17 de abril de 2012, no ZED-RESP número 166.424. É nulo o acórdão proferido sem intimação dos recorridos, para apresentar contrarrazões a recurso especial, por ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Terceiro, em seguida serão os autos conclusos ao presidente, que mandará remetê-los ao Tribunal Superior. Art. 279. Denegado o recurso especial, o recorrente poderá interpor, dentro em 3 dias, agravo de instrumento. CPC, 2015, artigo 1042.
Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, ou em julgamento de recursos repetitivos. V. Res. TSE número 214-77-2003. V. Port. TSE número 129 de 1996. V. Sum. TSE número 71 de 2016. AC. TSE, de 4 de setembro de 2007, no agora AI número 8.668, cabimento da assistência em qualquer fase do processo. Primeiro, o agravo de instrumento será interposto por petição que conterá I. A exposição do fato e do direito. Segunda, as razões do pedido de reforma da decisão. Terceira, a indicação das peças do processo que devem ser trasladadas. Segundo, serão obrigatoriamente trasladadas a decisão recorrida e a certidão da intimação. AC. TSE, de 21 de agosto de 2007, no AG número 7.197, e de 7 de novembro de 2006, no AG-RGA-AG número 7.329, indispensabilidade da juntada de procuração, outorgando poderes ao advogado subestabelecente. Terceiro, deferida a formação do agravo, será intimado o recorrido para, no prazo de 3 dias, apresentar as suas razões e indicar as peças dos autos que serão também trasladadas. Quarto, concluída a formação do instrumento, o presidente do tribunal determinará a remessa dos autos ao Tribunal Superior, podendo, ainda, ordenar a extração e a juntada de peças não indicadas pelas partes. Quinto, ao presidente do tribunal não poderá negar seguimento ao agravo, ainda que interposto fora do prazo legal. Sexto, se o agravo de instrumento não for conhecido, porque interposto fora do prazo legal, o Tribunal Superior imporá ao recorrente multa correspondente ao valor do maior salário mínimo vigente no país. Multa essa que será inscrita e cobrada na forma prevista no artigo 367. Sétimo, se o Tribunal Regional dispuser de aparelhamento próprio, o instrumento deverá ser formado com fotocópias ou processos semelhantes, pagas as despesas, pelo preço do custo pelas partes, em relação às peças que indicarem. Capítulo 4. Dos recursos no Tribunal Superior. Art. 280. Aplicam-se ao Tribunal Superior as disposições dos arts. 268, 269, 270, 271, caput, 272, 273, 274 e 275. Art. 281. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior, salvo as que declararem a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição Federal, e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais caberá recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, interposto no prazo de 3 dias. AC. STF, de 23 de novembro de 2004, no AG número 504.598. Recurso ordinário cabível apenas de decisão denegatória de habeas corpus ou mandado de segurança. Confira 1988, artigo 102, segunda, A e terceira, cabimento de recurso ordinário e extraordinário, e artigo 121, terceiro, irrecorribilidade das decisões do TSE, Lei nº 6.055/1974, artigo 12, prazo de 3 dias para interposição de recurso extraordinário. V-Sum. STF número 728 de 2003. Primeiro, juntada a petição nas 48 horas seguintes, os autos serão conclusos ao presidente do tribunal que, no mesmo prazo, proferirá despacho fundamentado, admitindo ou não o recurso. Segundo admitido o recurso, será aberta a vista dos autos ao recorrido para que, dentro de 3 dias, apresente as suas razões. Port. TSE número 1087/2016, artigo 1º, caput. Terceiro, fim desse prazo, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Art. 282. Denegado o recurso, o recorrente poderá interpor, dentro de 3
Dias, agravo de instrumento, observado o disposto no artigo 279 e seus parágrafos, aplicada a multa a que se refere o 6º pelo Supremo Tribunal Federal. Res. STF número 451 de 2010, alterada pela Res. STF número 472 de 2011. V-Porte. TSE número 1087/2016 e Porte. TSE número 129 de 1996.